Em 1897, um jovem norte-americano, que nunca conseguiu muito dinheiro, mas era bastante aventureiro, interrompeu os seus estudos na Universidade da Califórnia e resolveu viajar com o objetivo de ficar rico. O destino dessa viagem era Yukon, uma região do Canadá que fica ali na fronteira com o Alasca. Nesse período, no final do século XIX, estava acontecendo uma imigração em massa para essa região por conta da chamada febre do ouro de Yukon. Cerca de 100 mil pessoas largaram a sua vida anterior para tentar a sorte lá, tentar conseguir riqueza através das minas de ouro. Eram homens de todo tipo, desde desempregados até professores ou médicos, e vinham das mais variadas regiões. Tinha gente dos Estados Unidos, gente do Reino Unido e tinha gente inclusive da Austrália. Esse jovem foi para esse local com apenas 21 anos e lá trabalhou como mineiro em condições precárias e num frio intenso. Tudo isso alimentado com a ideia de que ele conseguiria voltar para os Estados Unidos bastante rico. Acontece que, depois de alguns meses de trabalho duro, a única coisa que ele conseguiu foi desenvolver escorbuto, perdendo 4 dentes da frente, sofrendo com dores nas articulações e sendo obrigado a voltar para a Califórnia. Já nos Estados Unidos, esse jovem, chamado Jack London, chegou à conclusão de que esse tipo de trabalho não era para ele. Ele decidiu então se tornar escritor, sendo que uma parte importante da sua obra foi justamente baseada nessas experiências que ele teve lá no norte. Em 1906, alguns anos depois do seu retorno, esse livro aqui, Caninos Brancos, foi publicado e é considerado por muitos como uma das obras mais importantes desse escritor. O livro, que é ambientado na mesma região onde o próprio Jack London trabalhou na busca pelo ouro, conta a história de um lobo selvagem que foi capturado pelos homens e que, para sobreviver, tem que se adaptar às regras da civilização. Olha, dos livros clássicos que eu li até hoje, eu acho que o Caninos Brancos realmente foi o livro que mais me prendeu. Simplesmente eu não conseguia parar de ler. O Caninos Brancos é o primeiro livro que eu leio do Jack London, e na verdade eu gostei tanto desse livro que eu já até encomendei outro dele, o chamado Selvagem, que foi publicado 3 anos antes, inclusive, e é mais ou menos o contrário, né? Ele conta a história de um cachorro domesticado que cai na natureza e tem que se adaptar a ela para conseguir sobreviver. O Jack London, que é esse cara aqui, teve uma vida extremamente interessante e usou muito das suas próprias experiências para compor os seus livros, as suas histórias e tal. Ele escreveu, além do chamado Selvagem e do Caninos Brancos, também o famoso livro conhecido como O Lobo do Mar, que foi baseado no período em que ele trabalhou como marinheiro. Mas voltando para o Caninos Brancos, essa edição aqui, da Penguin com a Companhia das Letras, ela é traduzida pela Sônia Moreira e tem uma introdução muito interessante do Daniel Galera, que é o mesmo que escreveu o Barba Ensopada de Sangue. A obra, que é dividida em 5 partes, se baseia no período de formação de um lobo específico, que é conhecido como Caninos Brancos. Na primeira parte temos a história de 2 homens que, juntos com uma equipe de cachorros de trenó, são perseguidos por um grupo enorme de lobos extremamente famintos. Eu particularmente achei essa uma das melhores partes do livro, porque ela cria um clima de tensão absurdo e prende o leitor ao máximo, já que os cachorros eles vão sendo capturados um a um, toda noite, pelos lobos. O Caninos Brancos ele ainda não existe e essa parte da história é narrada na perspectiva dos homens. A segunda parte é centrada nos lobos que estavam perseguindo esses 2 homens. Após um conflito entre esses lobos, 2 se separam do grupo. Um era um lobo mais velho e junto dele se separa também uma loba que na verdade era um mestiço, né? Um mestiço de cachorro com lobo. Nessa relação entre esses 2 surgem 5 filhotes, sendo que só um sobrevive. Esse lobinho que sobreviveu, ele mergulha no mundo selvagem e começa a aprender a se virar e também a conseguir sobreviver naquele local. Certo dia, a loba e o seu filhote encontram um grupo de indígenas que nesse grupo tinha um índio chamado Castor Cinzento. Ele reconhece a loba, que inclusive já tinha sido domesticada e tinha um nome. Ela era chamada de Kishi, antes de fugir para o mundo selvagem, né? Ele captura a loba novamente e também o filhotinho dela. Para o filhote ele dá o nome de Caninos Brancos. Ao longo da história esse lobo teve 3 donos. A relação do Caninos Brancos com esses homens é contada justamente nas 3 partes seguintes desse livro. O primeiro dono foi o Castor Cinzento. Depois o Caninos Brancos passa para as mãos de um homem conhecido como Belo Smith, que na verdade era um covarde, uma pessoa extremamente atormentada, que gostava de botar o Caninos Brancos para lutar contra cachorros e até contra um lince. Fazia isso com o único objetivo de ganhar dinheiro. Por fim, seu último dono, conhecido como Weedon Scott,
era o oposto, né? Era uma pessoa bondosa, uma pessoa que tinha um carinho genuíno por animais. A partir do momento que a narrativa passa a ser baseada na visão do lobo, o Jack London ele se preocupa em usar elementos do antropomorfismo. E nada mais é do que você colocar características humanas em animais. Mas o Jack London ele não faz isso de uma forma exagerada. Ele não faz como, por exemplo, o coelho do Alice no País das Maravilhas. É uma coisa mais sutil que, se bobear, você nem repara muito. O que acontece é que o Caninos Brancos, ele, na narrativa, ele mostra aquilo que ele vê, ele demonstra o que ele sente de uma maneira um pouco mais humana. O Caninos Brancos ele não fala, ele só pensa. Mas ele, por exemplo, ele sentia vergonha, ele sabia o que era uma risada. Ele também era capaz de fazer algumas conclusões mais complexas, como quando ele define os seres humanos como deuses, já que eles são capazes de manejar o fogo. Além de tratar dessa questão, de como a natureza interage com a civilização, o livro também traz momentos de extrema brutalidade. Por exemplo, a luta que o Caninos Brancos foi obrigado a travar com o Bulldog talvez seja um dos momentos mais pesados desse livro. O curioso é que essa brutalidade toda pode despertar algum tipo de dúvida em quem está lendo o livro. E quem sabe não tenha sido justamente essa a intenção do próprio Jack London. É difícil você definir quem é mais selvagem, se é o lobo que faz tudo o que faz por instinto, ou se é o homem, que é capaz de maltratar animais somente por diversão. É isso. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, se inscreve aqui no canal também e faz um comentário se você já leu esse livro, se você quer ler. Eu também quero te convidar para visitar o meu blog, o leiaparaviver.com.br. E se você tiver interesse em adquirir esse livro e, por consequência, ajudar na manutenção tanto desse canal quanto do meu blog, eu vou deixar aqui na descrição do YouTube alguns links de várias lojas virtuais conhecidas em que você pode efetuar o pedido desse livro especificamente. Ok? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!